Acharam? Marcos 5, capítulo 20. Então leremos a palavra de Deus que diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Vamos ler de novo? Sim ou não? Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, pois aqui é uma igreja, nós vamos orar mais uma vez, para que Deus nessa noite venha nos abençoar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que renova a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, e o Senhor nos dá uma nova oportunidade nessa noite, Pai, de louvar e engrandecer teu santo nome, Pai, de vir até a tua casa, Pai, receber, Pai, do acalanto do teu Espírito, Pai, receber, Pai, do teu abraço caloroso, Senhor, e nós aqui estamos, Pai, sedentos por ouvir da tua voz, Pai, sedentos, Deus, por receber mais de ti nessa noite, Pai. Então, Senhor, sonda os nossos corações, Pai, e vem conceder-nos, Deus, a partir do teu querer, do teu efetuar, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você leu comigo aqui o texto, um pequeno versículo, que fala a respeito de um homem, porque o texto diz assim: então ele foi, ele quem? O Gerazeno, um homem que Jesus se encontrou durante a sua caminhada, num momento singular do seu ministério. Eu li apenas um versículo, mas a minha vontade particular era de ler parte do capítulo 4 e o capítulo 5 inteiro, na sua extensão, mas eu creio que isso seria uma leitura muito extensa, seria uma leitura cansativa, e causaria um certo incômodo em todos nós. Então eu preferi fazer uma leitura pequena, uma leitura rápida, mas vou durante essa noite aqui expor várias coisas que Deus revelou e pude captar através da leitura da sua palavra, amém? E eu quero convidar você nessa noite, não precisa manter a sua Bíblia aberta no seu lugar, não precisa nada disso, porque eu vou fazer citações. Aqueles que desejarem podem apenas anotar e depois consultar quando chegar em casa, pois assim a pregação ela fica uma coisa mais fluida, amém? A pregação ficou uma coisa mais fácil de ser compreendida por todos nós. Então, nessa noite, eu queria convidar você mais uma vez a estabelecer contato com esse irmão que de repente está do seu lado e convidá-lo nessa noite a fazer uma viagem na palavra santa de Deus. Fala aí com ele, dá um sorriso para ele, fala com ele de maneira espontânea, ainda que seja difícil. Se de repente você não tem intimidade, apenas o convide para fazer uma viagem, para uma leitura da palavra de Deus nessa noite, amém? Então começamos assim, porque no verso 4, como eu havia citado, no capítulo 4, no verso 35, Jesus ele fala com seus discípulos de maneira muito simples e direta. Ele diz para os seus discípulos a seguinte coisa: vamos passar para outra margem. Jesus ali naquele momento, ele dá uma palavra direta aos seus discípulos, ele não faz ali um questionamento, ele não arma uma assembleia, ele não chama os seus discípulos e faz um questionamento: olha, o que nós vamos fazer agora? Para onde nós devemos ir? Jesus ele dá uma palavra de ordem aos seus discípulos: nós vamos passar para outra margem. Mas entenda bem, o que muitos costumam falar que é uma palavra de ordem, uma palavra ali, uma ordenança da parte de Jesus, eu quero converter nisso e dar uma interpretação um pouco diferenciada e dizer que Jesus fez para os seus discípulos naquela noite uma promessa. Repita comigo: promessa, amém? Jesus fala para o seu discípulo: olha, nós vamos passar para outra margem, nós vamos para o outro lado. Nós vamos fazer uma transposição de um lado para o outro. Isso está em Marcos capítulo 4, verso de número 35. Nós vamos. Jesus faz para aquele povo, Jesus faz para aquele que o acompanha uma promessa. E eu não sei quantos aqui nessa noite, tal qual os discípulos, naquela noite já receberam uma promessa de Jesus Cristo. Eu não sei quantos aqui tem algo que Jesus entregou na sua mão para que você de repente recebesse aquilo como um acalanto, como algo que você ainda há de fazer. Eu não sei quantos aqui nessa noite têm uma promessa. E eu faço um questionamento buscando uma resposta. Eu queria um aceno da parte de você, caso você tenha uma promessa. Eu creio que todos deveriam levantar as suas mãos, pois a palavra de Deus ela é repleta de promessas, tanto para mim quanto para você. Se de repente você não levantou a mão nessa noite, se de repente você não se lembra das promessas que Jesus tem na sua vida, eu quero te lembrar aquilo que a palavra naturalmente já nos promete a partir do momento que nós nos convertemos. Você, se de repente não levantou a sua mão, de repente ao final dessa pequena lembrança, você vai levantar, porque Jesus ele
inúmeras promessas na sua palavra. Ele nos promete força renovada, ele nos promete a paz que transcende todo entendimento, ele nos promete vida eterna, ele nos promete consolo, ele nos promete janelas abertas no céu, ele nos promete que nós vamos poder chamar Jesus de Deus de Pai, ele nos promete a proteção do sangue do Cordeiro. Então, mediante essas promessas que a palavra faz para você, eu vou repetir a pergunta novamente: quantos aqui têm uma promessa de Deus? Levante as suas mãos para os céus e façam um aceno assim, para que nós possamos saber que nós estamos no lugar certo e servindo ao mesmo Deus. E eu acredito que nesse momento você já tem motivos suficientes para glorificar e engrandecer o nome desse Deus, pois eu e vocês, nós somos repletos de promessas da parte do Deus a quem nós servimos, amém? Mas entenda que aqueles homens, aqueles discípulos, eles tinham uma promessa, sim ou não? Mas entenda que a palavra de Deus, ela continua falando conosco, ela continua contemplando o nosso coração e trabalhando em nossos corações, porque entenda que aqueles homens tinham uma promessa, mas a palavra, ela continua falando que, no verso 37, levanta-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam o barco de um lado para o outro. Temporal de vento. E as ondas jogam o barco de um lado para o outro. E aí, naturalmente, aqueles que têm promessa começam a se questionar, começam a fazer questionamentos até mesmo para Deus, perguntando: ora Deus, você não me fez uma promessa? E a resposta que vem ao nosso coração é sim. Ora Deus, não foi você que me mandou entrar nesse barco? E a resposta que vem ao nosso coração de imediato é sim. Ora, mas por que então que meu barco balança de um lado para o outro? Por que o meu barco balança, continua com esse temporal de vento, fazendo com que eu tenha lutas e tribulações? Porque isso se chama vida. Isso se chama um percurso que nós temos para passar por aqui. E hoje, entrando aqui nessa igreja, você se lembra também que existe algo que aqueles discípulos também se lembram. Aqueles discípulos, quando o barco começa a balançar de um lado para o outro, eles lembram que Jesus está no barco junto com eles, que apesar de Jesus ter feito a promessa, ter mandado eles entrarem no barco, Jesus entra no barco junto com eles, e apesar do vento estar balançando, apesar do barco estar indo para um lado, para o outro, Jesus se encontra no barco. Eu não sei como de repente você entrou nessa noite, nessa casa, mas de repente você veio até essa casa porque o barco da sua vida está balançando de um lado para o outro. Apesar das promessas que Jesus te fez, o seu barco balança de um lado para o outro. Mas independente daquela coisa que acontece, daquele momento que vem sobre a sua vida, eu quero que você se lembre que Jesus se encontra no barco junto com você. Jesus está junto contigo nessa situação, e se você nessa noite clamar a esse Deus que é vivo, a esse Jesus que está no barco junto com você e que te fez vir até a casa dele, Jesus é capaz de fazer o mesmo que ele fez nesse caso, que Jesus acorda, se levanta, olha para aquela tribulação, para aquele momento, e dá uma ordem, uma outra ordem para aquela tribulação. Ele diz ao mar: acalme-se, fique quieto. Ele diz para o vento parar de soprar naquele momento. E se você de repente chegou aqui nessa noite com o seu barco balançando, eu quero te convidar a repetir esses versos e falar para Jesus entrar nesse momento na sua tribulação e fazer algo por você. Eu quero te convidar nessa noite a levantar as suas mãos e falar: Jesus, o Senhor não está vendo que meu barco está balançando? O Senhor não está vendo que a minha vida vem com ventos tribulacionais, fazendo com que meu barco vá para um lado e para o outro? E Jesus responde dos céus: eu sei. Jesus acorda, se levanta e diz para o vento se acalmar. E se você tem fé nessa palavra, eu quero te convidar também nessa noite a aplaudir esse Deus que é vivo, que reina e está no barco junto com você. Então, aquela palavra que Jesus deu aos seus discípulos, que foi qual? Nós vamos passar para outra margem. Apesar dos ventos, das tribulações, daquilo que se levanta contra o barco, que Jesus mandou que as pessoas entrassem, que seus discípulos entrassem, no verso 1 do capítulo 5 acontece que o milagre da concretização da promessa acontece. E diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Entenda, por mais eu vou persistir nisso até o fim, que independente das lutas, das tribulações, as promessas que Deus fez na sua vida, elas vão se cumprir independente daquilo que se levante contra o barco, independente daquilo que se levante de maneira sobrenatural, porque o papel do inimigo é fazer com que os planos de Deus
se frustrem, mas nós temos um Deus que é maior do que os planos do inimigo e as promessas ainda estão de pé na sua vida, independente daquilo que se levante. Jesus já deu uma palavra de ordem, nós vamos chegar ao outro lado, independente daquilo que se levante contra a sua vida. Jesus já fez uma promessa na sua vida e Jesus já falou que aquilo vai se cumprir, e independente do vento, das lutas, das tribulações, nós iremos chegar do outro lado, amém? E chegando ao outro lado, ao desembarcar, a palavra continua falando que logo o homem possuído de espírito imundo vem dos túmulos ao encontrar Jesus. E esse homem, ele não é relatado na Bíblia de maneira nenhuma nominalmente. Ele não tem nome, não é João, não é Pedro, não é Marcelo. Ele não tem nome. Ele apenas é chamado de Gerazeno. E a palavra de Deus nos garante que ele vivia no meio dos túmulos. Ele era um homem que estava ali ensandecido, espírito imundos tomavam conta do corpo dele, e pessoas já tentaram colocá-lo presos por correntes, pessoas já tentaram colocá-lo de uma maneira ali, de canto, preso, acorrentado, amaldiçoado, e colocado ali naquele momento totalmente à margem da sociedade a qual ele vivia, amém? Aquele homem, ele é colocado preso por correntes, e aquelas correntes não podiam detê-lo, aquelas correntes não podiam pará-lo, aquela corrente não podia fazer com que aquele homem encontrasse a sanidade que existia. E aqui existe algo que Deus quer falar comigo e com você. De vez em quando nós procuramos conselho naqueles que nos cercam, e as pessoas nos dão conselhos de maneiras diferentes. As pessoas nos falam que aquilo que nós devemos fazer, e esse homem, fatalmente alguém falou para ele: olha, nós vamos te colocar num cemitério e vamos te acorrentar, porque isso vai dar jeito no seu problema. De vez em quando nós, trazendo isso para a nossa vida, nós procuramos pessoas que nos cercam, procuramos conselhos, procuramos aqueles que estão do nosso lado e perguntamos: olha, o que eu devo fazer para trazer saúde a esse problema que eu estou passando, o que eu devo fazer para trazer remédio para isso que eu estou passando? E a pessoa fala: olha, vai para um cemitério e se acorrente lá, porque isso vai dar jeito. E foi isso que o Gerazeno fez, foi por isso que o Gerazeno passou, foi por esse tratamento que ele se colocou. Mas entenda que isso não trazia solução para a vida dele. Eu não sei com quem você andou se aconselhando, eu não sei que tipo de conselho você recebeu de determinadas pessoas, que cadeias, que correntes foram colocadas na sua vida, e que o problema continua se repetindo de maneira recorrente, ao ponto que aquilo que te deram como remédio não tem dado jeito no problema que você tem enfrentado. De repente mandaram você procurar um psiquiatra, de repente mandaram você procurar algum tipo de médico, e esse médico colocou sobre você algo que você sequer consegue carregar, e aquilo não tem dado jeito no problema que você tem na sua vida. Mas existe algo, e esse homem tomou conhecimento, e a palavra de Deus nos revela hoje, para mim e para você. Ele faz aquilo que ele deveria fazer e que você já está fazendo hoje. Ele corre ao encontro de Jesus. Porque não existem correntes que possam dar jeito no seu problema, não existe remédio que possa dar jeito no seu problema. Aquilo que pode dar jeito no seu problema é Jesus de Nazaré. Então, se você nessa noite está aqui nesse lugar por um chamado do Espírito Santo e quer correr na direção do seu Pai, hoje é a noite que você pode encontrar a solução do seu problema, pois você já tentou ir para outros lugares, você já tentou correntes, você já tentou amarras, e aquilo não consegue deter o seu problema. Mas Jesus Cristo, que é a solução para o seu problema, Ele está nessa casa, sondando o seu coração. Então, por favor, nessa noite, levante um louvor de agradecimento a esse Deus, pois hoje pode ser a noite da transformação da sua história. E eu creio que você pode fazer melhor do que isso que você fez para Jesus nessa noite, louvando e engrandecendo o nome dEle. Porque aquele homem, ele estava preso, acorrentado, ele se cortava, ele não via mais jeito para as situações dele. Mas a palavra diz que quando ele de longe viu Jesus, ele de longe viu Jesus se aproximando. Ele de longe viu que um homem se aproximava daquela terra, e por algum motivo que eu não sei o qual, pois a Bíblia não nos diz, ele sabia que Jesus era a solução para o problema dele. Entenda que ninguém havia anunciado os feitos de Jesus naquela terra, era a primeira vez que Jesus chegava naquele lugar, mas o homem a avistar Jesus de longe, ele fala: ali está a solução dos meus problemas. Porque entenda bem, quando Jesus dá uma ordem a determinado problema, quando nós usamos o nome de Jesus, que é poderoso, amém? Algo de sobrenatural começa a acontecer naquilo que nós declaramos a vitória. Se você de repente nessa noite começar
a levantar a sua mão e colocar o nome daquele seu filho que você tem e colocar o nome de Jesus como solução para a vida do seu filho, algo no mundo espiritual começa a acontecer. Se de repente você tem uma vida profissional que não anda para frente e você começar nessa noite a colocar sua vida profissional e o nome de Jesus na vida dela, algo no sobrenatural começa a acontecer. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos, olha, nós vamos para o outro lado daquela margem, o mundo espiritual já sabia que algo de sobrenatural ia acontecer na terra de Gerazeno, e aí o Espírito Santo de Deus começa a navegar para aquele lugar, e todos os espíritos imundos sabem que tem que bater em retirada daquele lugar, porque o Espírito Santo começa a entrar naquele lugar. E eu não sei com relação a você, mas de repente, e um grande alvo das nossas vidas e de muitas pessoas, é a nossa casa. Então, se você levantar a sua mão nessa noite, em direção à sua casa, e falar, Jesus, atravessa esse mar, entra lá na minha casa nessa noite, o Espírito Santo de Deus começa a entrar lá, e assim como aconteceu com Gerazeno, que tinha espíritos imundos, o espírito imundo começa a bater em retirada de lá, porque o Espírito Santo recebeu uma ordem, os anjos do Senhor receberam uma ordem. Então, levante a sua mão em direção à sua casa e diga, Jesus, entra na minha casa e limpa aquele lugar. Porque algo de sobrenatural começa a acontecer, e de repente você ouviu de longe que nesse lugar existe uma palavra de Deus que é pregada, que Jesus é ministrado nesse lugar, e assim como Gerazeno, você viu de longe um Jesus que é a solução para os seus problemas, e você nessa noite correu na direção de Jesus Cristo, e está fazendo como Gerazeno que disse, Jesus, por favor, tenha compaixão de mim. Olha para mim nessa noite, se atirando aos pés de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é misericordioso para olhar para você nessa noite e fazer algo de sobrenatural por mim e por você. E aí entenda que algo começa a acontecer naquele lugar, naquela terra, naquela situação onde Jesus chega, porque todos começam a saber que algo está acontecendo, porque o homem que andava no cemitério todo cortado, o homem que andava no cemitério que vivia trancado por correntes, o homem que andava no cemitério que não tinha esperança, está conversando com Jesus Cristo, e as pessoas começam a olhar de longe, porque algo está acontecendo de diferente, porque eu imagino que o homem que mora no meio do deserto, no meio do cemitério, vestido de trapos, quando começa a perambular pelo meio de uma cidade, ele causa um certo... lá vem ele de novo. Lá vem esse homem aí de novo. Aqui nós temos a oportunidade, e eu moro perto de uma comunidade aqui, né? Então a gente já tem umas figuras meio carimbadas assim, já conhece o cidadão, meio que de... Então quando o cidadão entra, lá vai ele de novo, A gente que trabalha em comércio, a gente sabe que quando determinadas pessoas entram na loja, a gente fala, lá vem ele de novo, A gente sabe, até no reduto de igreja, se assim vocês me permitem, quando determinadas pessoas entram na igreja, a gente, lá vem ele de novo, Então, aquele homem, quando ele começa a conversar com Jesus, as pessoas de longe começam a olhar e falar, lá vai ele de novo. E Gerazeno, se você me permite assim dizer, na tradução livre, quer dizer, aqueles que vêm de lutas. Esse homem que recebe uma alcunha de Gerazeno, ele não tem nome, ele não tem nada, ele é chamado pela palavra de Deus como o homem que vem de lutas. Ele é chamado pelas Santas Escrituras como um homem que já está cansado de lutar, como um homem que já bateu demais, que já tentou muito nessa vida e que infelizmente a vida veio tratando com ele de uma maneira que ele vem de muitas lutas, que ele vem de muitas situações que acabaram transformando ele numa pessoa atribulada, que acabaram colocando ele como uma pessoa que seria ali reduto de vários demônios, e uma pessoa que já tentou, uma pessoa que já andou, uma pessoa que já fez muitas coisas, e isso se confunde com a minha biografia e com a sua biografia, se assim eu posso dizer. Pois eu tenho certeza que aqui nessa noite tem pessoas que têm histórias que são muito doídas, tem pessoas que têm histórias que já passaram por muitas coisas, tem pessoas que têm histórias que de maneira figurativa, se pudesse mostrar as suas costas, teriam as costas todas marcadas pelas chicotadas que a vida te deu. Se você pudesse de repente mostrar os seus pulsos de maneira figurativa, você estaria como esse homem, demonstrando um pulso cheio de cicatrizes que a vida te deu por conta dos cortes. Se você pudesse falar com alguém, você de repente mostraria a sua roupa no estado
estado que ela está, do tanto que a vida te bateu, do tanto que a depressão te pegou, do tanto que você já tentou e não deu certo, e você mostraria para Jesus: Jesus, olha o tanto de marcas que eu já tenho, olha o estilo de vida que eu estou levando, olha o jeito que eu estou levando aquilo que o Senhor me deu como triunfal, olha isso, Pai, que o Senhor me deu, o tanto que a vida tem me batido, eu já não sei mais o que fazer. Mas você veio até a casa certa, você veio até o encontro daquele que está certo, você veio ao encontro daquele que pode dar um jeito. De repente você está com esse homem, com o nome de Gerazeno estampado nas suas costas, com o nome de Gerazeno, é como as pessoas te chamam, pois você já está cansado de lutas, você já está cansado de choro, você já está cansado de quarto escuro, você já está cansado da depressão que te rodeia, mas você veio essa noite na casa de Jesus Cristo de Nazaré, você veio nessa noite buscar a pessoa certa, que pode mudar a história da sua vida nessa noite. E se você pudesse mostrar, eu quero insistir nisso, as marcas que você traz, porque entenda que a palavra de Deus diz que aquele homem andava de dia gritando por entre os túmulos, por entre os montes, ferindo-se com pedras. De vez em quando nós andamos assim também, de maneira perdida, de maneira errante, nos ferindo como pedras, mas isso não é culpa nossa, não é culpa sua. Isso é culpa das coisas que recaem sobre nós, nas nossas vidas, que nós não temos mais como resolver, nós não sabemos mais o que fazer, e aí o que nós temos como solução para aquilo que nós sofremos é entrar num roda-moinho, num espiral negativo, e quando nós vemos, nós já perdemos tudo aquilo que nós tínhamos. E aí entenda que ele se prostra aos pés de Jesus Cristo. E aquele homem que morava no cemitério, cemitério é lugar de vida ou de morte? Vou perguntar de novo, porque para ensaio foi bem, mas eu entendo que vocês têm um pouco mais de saúde para responder com um pouco mais de ímpeto a pergunta que eu fiz. Cemitério é lugar de saúde ou de morte? Aquele homem que vivia num lugar de morte, ele sai e encontra com Jesus Cristo, que é a vida. Aquele homem que está naquele lugar, ele sai e encontra com Jesus Cristo, que pode trazer solução para o problema dele. E ele se encontra com aquele homem e fala: Jesus, faça algo comigo, me cura desse problema que eu estou passando, traz libertação para a minha vida, faça algo comigo, porque eu já não sei mais o que fazer. E aí Jesus começa ali no momento que ele conversa com o espírito imundo e fala assim: olha, o que você quer? O espírito imundo fala: olha, me manda para os porcos, me coloca nos porcos, me tira desse homem, me coloca nos porcos, porque eu vou dar um rumo para a minha vida, se assim eu posso dizer. E aí Jesus transfere o espírito que está naquele homem para os porcos, e instantaneamente os porcos correm e se jogam, se matam, fazem o que entendem lá, se esborracham no fim do precipício e morre todo mundo. E entenda bem, depois que Jesus faz isso, o povo, o que está vendo aí? Ó? Foi ver o que estava acontecendo. E entenda que no contexto daquela época, o porco não é muito diferente do que é hoje em dia não. Quando você pega uma pessoa aí que não está bem, você fala assim: cara, está um porco da vida, né? Tomar um banho, passar alguma coisa, você está um porco. Naquela época o contexto do porco não era muito diferente. O contexto do porco, o porco também é um animal imundo. O porco também era um animal mal visto por aquela sociedade, era um animal que ninguém queria ter muito contato com aquele bicho, justamente por ele ser um porco, um animal que além de tudo era amaldiçoado. Mas as pessoas, quando veem o milagre que Jesus faz e veem o que eles fazem com os porcos, as pessoas olham: de um lado tem Jesus, do outro lado tem um monte de porco. De um lado tem Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Do outro lado tem um monte de animal imundo. De um lado tem Jesus Cristo, que é a vida. Do outro lado tem a morte. De um lado tem Jesus, do outro lado tem o pecado. E a população daquela cidade, ela olha para aquela situação e entre escolher Jesus Cristo, que é a vida, ou escolher os porcos, que é o animal imundo, eles falam assim para Jesus Cristo: Jesus, vai embora. Nós não queremos você aqui.
E entenda bem, o que Jesus está falando comigo e contigo nessa noite, o que a palavra está falando para mim e para você, é que Jesus nessa noite está te dando uma oportunidade para você escolher entre Jesus e os porcos. Jesus está te dando uma oportunidade entre você escolher a salvação, a vida eterna e a morte. E aquilo tudo que a morte reserva para aqueles que não têm Jesus Cristo. O que Jesus está falando comigo e contigo nessa noite é que você tem uma oportunidade de fazer uma aliança com a vida e com a morte, que você tem uma oportunidade de escolher Jesus ou escolher os porcos, e eu espero que, diferentemente daquelas pessoas que estavam naquela cidade, daquela população, você faça a escolha certa, que é escolher a quem? A Jesus ou aos porcos? E eu queria perguntar nessa noite, primeiro, quem aqui gostaria de escolher os porcos? Faça um sinal para o céu para que eu possa saber. E eu queria também fazer uma segunda pergunta. Quantos aqui decidem e resolvem escolher por Jesus Cristo? Levante suas mãos para os céus e dê um glória nesse lugar, para que o mundo espiritual saiba que você fez uma escolha nessa noite, que não foi os porcos, que não foi a morte, que foi a vida eterna, que foi Jesus Cristo. Então eu persisto na tecla que você tem mais saúde, e saúde melhor para fazer do que aquilo que você fez. Então, por favor, levante as suas mãos aos céus e dê um glória mais alto, para que todos possam ouvir a quem você escolheu nessa noite. Você tem duas escolhas, irmãos. Eu posso aqui parafrasear, eu posso florear, eu posso fazer uma linguagem figurativa, eu posso colocar aqui várias coisas bonitas, posso colocar um vaso muito florido, mas você só tem na sua vida duas escolhas: a vida ou a morte. Você só tem duas escolhas na sua vida: Jesus ou os porcos. E essa escolha não sou eu que posso fazer por você. Não é você. É você que pode fazer essa escolha. É você que tem a capacidade de escolher entre Jesus ou os porcos. A palavra é pregada. Jesus, ele faz o milagre. Jesus, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas, no fim das contas, quem vai escolher entre Jesus e os porcos é você. E entenda que a população daquela cidade, ela chega para Jesus e fala: Jesus, vá-te embora. Nós não te queremos aqui. Nós preferimos os porcos. E aí Jesus fala: tudo bem. Porque Jesus, antes de mais nada, ele não invade a vida de ninguém. Jesus Cristo, ele é um homem educado. Quando ele é convidado a entrar, ele entra. Quando ele é convidado a ficar, ele fica. Mas quando ele é convidado a ir embora, ele vai. Quando a gente pergunta assim: quem quer refazer a aliança com Jesus Cristo? Quem quer se render a Jesus Cristo? Jesus está procurando: olha, se você me convidar, eu fico. Se você não me convidar, eu vou embora. Porque Jesus não vai invadir o seu espaço. Jesus não vai falar para aqueles homens: não, eu vou ficar aqui porque... A partir do momento que as pessoas falam: não, pode ir embora, vá-te embora. Todo mundo estava vendo endemoniado ali o Gerazeno melhor. Mas vá-te embora que a gente quer os porcos. E aí Jesus fala: tudo bem. Tudo bem. Eu vou me embora. E a palavra diz que aqueles homens falam assim: olha, vai embora. A palavra diz que eles pediram com insistência. Ou seja, tem vezes após vezes que você entra na casa de Deus e você ouve: olha, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem algo para fazer na sua vida, Deus quer mudar a sua história, não escolha os porcos, escolha a vida. E você, insistentemente, tal qual aquela população, fala: não, Jesus, mas eu quero que você vá embora. E Jesus respeita a sua escolha e se retira. E junto com Jesus e seus discípulos se retirando, o Gerazeno veio atrás. E Jesus, quando estava entrando no barco, vem o homem que estava possuído e fala: Jesus, ô Jesus, deixa eu ir contigo, porque eu também não quero ficar aqui. Eu não escolho os porcos, Jesus Cristo. O Gerazeno, depois de curado, ele corre atrás de Jesus Cristo e fala: Jesus, deixa eu entrar no barco contigo e ir embora junto com você. Deixa eu continuar minha caminhada junto contigo, Jesus. Deixa eu andar contigo, deixa eu ir com você, porque eu não escolho os porcos, eu escolho o Senhor. Eu quero ir contigo, eu quero mudar minha vida, eu quero ter algo de diferente. E Jesus fala para ele assim: ó, você não vai comigo, rapaz. E entenda que aqui eu não estou para
mentir para você que a partir do momento que você se converter, toda vez que você dobrar o seu joelho e pedir algo para Jesus, Jesus vai te falar sim. Porque entenda que esse homem tinha acabado de se converter, tinha acabado de ter os demônios expulsos do seu corpo, sim ou não? Ele tinha acabado de conhecer Jesus, ele tinha acabado de olhar para Jesus e reconhecer aquele homem como o Salvador da vida dele, e ele faz uma oração em nome de Jesus: deixa eu ir com você. O que a Bíblia está falando para mim e para você é que tem orações que nós fazemos que Jesus diz não. Depois que você se converte, depois que você começa a andar com Jesus Cristo, não vira tudo flores. Não acaba as suas tribulações, não acaba as suas lutas, pois como você viu comigo, os discípulos entram no barco e o barco balança. Aquele homem que acabara de se converter, ele fala: Jesus, deixa eu ir contigo. Ele ora, ele fala: olha, deixa. E Jesus fala: não. Mas eu quero dizer para você algo sobrenatural, porque o não de Jesus existe um plano. Jesus não fala não para você porque ele é um carrasco. Jesus não fala não para você porque ele quer o teu mal. Jesus não fala não para você porque ele quer te testar e ver até onde você aguenta. Jesus, quando te fala um não, é porque lá na frente ele tem um sim e tem um plano muito maior na sua vida. Eu não sei quantos aqui já têm uma caminhada com Jesus Cristo, quantos aqui já têm um tempo com Jesus Cristo. Eu não sei quantas vezes vocês oraram e receberam um não da parte de Jesus Cristo, igual esse homem. Esse homem falou: Jesus, deixa eu ir contigo no barco. Ele disse não. De repente você pediu algo para a sua família, para a sua casa, e Jesus disse para você: olha, não. Mas esse não de Jesus, se pudesse ter ali algumas reticências, seria não, porque agora não é o tempo. Não, porque agora não é esse propósito que eu tenho para você. Mas entenda que Jesus, ele fala não. Ele dá uma ordem: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Ele faz um pedido para Jesus: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus fala não, porque eu tenho um propósito para você, porque eu tenho um plano para você. De repente algum dia, e você nem entendeu muito bem aquele não que Jesus deu na sua cara de maneira tão repentina. Jesus de repente olhou para você: Jesus, deixa eu fazer tal coisa. Jesus falou não. Aí tu, eita. Meu filho fala: eita, pega. Eita, como assim, Jesus? Não? Mas eu acabei de ser liberto, eu acabei de te conhecer. Jesus disse para você: olha, não. Você vai ficar aqui. E você vai tomar conta da sua casa. Você vai tomar conta daqueles que estão com você. Porque como o pastor Roberto gosta de falar, quando Jesus nos abençoa, ele abençoa aqueles que estão ao nosso redor. O propósito que Deus tem com a sua vida não é só, porque imagine só se aquele homem fala: Jesus, posso ir contigo? Jesus fala: vamos. A casa daquele homem não seria abençoada. Aquela cidade não seria abençoada. Aquela localidade não teria a mudança de história. Então, quando Jesus falou não para você, é porque ele tinha um propósito maior na sua vida. Aquela porta de emprego que de repente você pediu para que Deus abrisse, foi lá, fez a entrevista e ela não abriu. Aquele não que Jesus te deu a respeito do emprego é porque lá na frente ele tem algo melhor para você. Aquele problema de saúde que de repente Jesus disse não, é porque lá na frente ele tem algo melhor para você. Aquela coisa que Jesus disse para você a respeito do seu ministério, que ele disse não, é porque ele tem um plano muito maior com o seu ministério, é porque ele tem um plano muito maior contigo. E você que tem consciência e certeza dessa palavra, dê uma salva de palmas a esse Deus que vive, que reina. E aquele homem recebe um não de Jesus. Aquele homem recebe uma ordem de Jesus. Aquele homem fica naquela localidade. Aquele homem fica ali, naquele lugar. Aquele homem, ele fica naquela cidade. E eu acredito que as pessoas começam a olhar para aquele homem com um outro olhar. E eu acredito nisso por quê? Porque nós chegamos no verso que nós lemos, no verso 20. Então esse ele, se refere ao Gerazeno, foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito. E a palavra diz que todos se admiravam. A palavra diz que todos começavam a olhar para aquele homem e começaram
Ué, mas esse rapaz aí não era aquele, se eu pudesse parafrasear para os dias de hoje, não era aquele cracudo? Ué, mas aquele rapaz ali não era aquele adúltero? Ué, mas aquele rapaz ali não era aquele que fazia loucuras no cemitério? E as pessoas começam a ver a transformação na vida daquele homem, e as pessoas começam a se questionar, ora pois, como é que nós podemos, como é que nós fizemos uma escolha tão estúpida? Jesus estava aqui na nossa frente, Jesus estava aqui anunciando o Evangelho, Jesus estava aqui falando a respeito do amor, Jesus estava aqui fazendo milagres, e quando nós vimos Jesus face a face, nós os expulsamos da nossa vida e escolhemos os porcos ao invés de Cristo. Nós escolhemos um problema ao invés da solução. Nós escolhemos uma situação errada, e as pessoas vendo começam a se admirar com o que Jesus havia feito com aquele homem. Mas no mesmo livro de Marcos, no verso 7, no capítulo 7, de verso 31, a palavra de Deus nos revela que Jesus novamente se retira da terra de Tiro. E aí, ele foi para Sidom, através do mar da Galileia, através do território de Decápolis. Jesus, ele passa novamente por onde? Por aquela terra onde ele havia sido expulso. Jesus passa novamente por onde? Por aquele lugar onde ele tinha deixado Gerazeno e falou, olha, você vai para a sua casa. E a palavra logo depois diz que todos se admiravam. Jesus passa novamente por aquele lugar. Jesus passa novamente por aquela terra em que as pessoas mandaram ele para fora. Jesus retorna ao lugar onde ele foi chutado, onde ele foi posto para fora, e as pessoas que haviam expulsado ele, diz no verso 32, que trazem para Jesus um surdo e gago, e pede para que Jesus coloque a mão sobre ele. Ora, raciocine comigo. Tem aqui uma viagem pela palavra. As pessoas daquela cidade, ao invés de escolher Jesus, escolheram os porcos, amém? Pô, de novo, hein? As pessoas daquela cidade, quando fazem a escolha, ao invés de escolher Jesus, eles escolhem os porcos, sim ou não? Sim. O Gerazeno faz um pedido, eu posso ir com você? Jesus fala, não, você vai ficar aqui, sim ou não? Sim. As pessoas expulsam a ele. O Gerazeno fica naquele lugar, as pessoas se admiram dele, sim ou não? E quando o Gerazeno volta para aquela cidade, todos se admiram. E quando Jesus pisa de novo naquele lugar, automaticamente as pessoas trazem para Jesus Cristo um enfermo e fala, Jesus, cura esse homem. Da outra vez, quem procurou ele foi o Gerazeno, e a população o expulsou. Quando Jesus volta àquele lugar, a população o procura e não manda ele embora. E a palavra diz que Jesus, tirando o enfermo da multidão, ou seja, quando Jesus pisa naquela terra novamente, uma multidão vem em cima dele. Vocês acham que essa multidão que começa a perseguir Jesus Cristo é fruto do trabalho de quem? Quando Jesus volta naquela cidade e uma multidão começa a persegui-lo, é porque aquilo é fruto do trabalho de quem? E eu tenho certeza que você que acompanhou a pregação do início ao fim, você sabe a resposta de quem é fruto daquele trabalho. E o que Deus está falando comigo e contigo é que a resposta que você recebeu de não, você vai ver o fruto do seu penoso trabalho, você vai ver o fruto daquilo que Deus falou não para você. Ele vai fazer algo muito maior por você, ele vai fazer algo assim que vai transcender aquilo que você pensou de repente. De repente você vive numa casa onde as pessoas não se convertem, de repente você vive numa comunidade onde as pessoas não se convertem, de repente você está alocado num trabalho onde as pessoas não se convertem, você já pediu, Deus, me tira dessa comunidade, Deus, me tira desse trabalho, Deus me muda de lugar, e Jesus falou para você, não, é porque naquele lugar uma multidão vai passar a seguir Jesus por conta daquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Eu não sei quantos aqui creem nessa palavra, mas você que crê, por favor, com todo o seu entendimento e com toda a sua fé, erga as suas mãos aos céus e dê um glória a esse Deus que nessa noite está mudando a sua história, abrindo portas, fazendo contigo como ele fez com Gerazeno, te libertando, de repente te dando um não como resposta, mas te dando um propósito muito maior na sua vida.
Eu não sei quantos aqui têm convicção nessa palavra, eu não sei quantos aqui acreditam naquilo que Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Eu não sei quantos aqui levam fé nessa palavra, eu não sei quantos aqui já professaram essa palavra, mas existe um Deus no céu que olhou por você nessa noite e que resolveu olhar por você e te dar um propósito. Ele não quer só transformar a sua vida te dando cura na sua alma, ele não quer só dar uma cura no seu físico, ele não quer só dar uma cura no seu espiritual, ele quer te dar um propósito de vida, assim como ele deu para o Gerazeno, porque a vontade de Deus, a vontade de Jesus não é só fazer algo pontual na sua vida, ele quer transformar o seu todo, ele quer transformar o seu ser, ele quer transformar a vida daqueles que te cercam através da sua vida. Ele tem algo muito maior para você e para aqueles que te cercam, e existe uma promessa para você que de repente está atrelada ao não que você recebeu. Você recebeu um não para continuar no lugar onde você está, porque Deus vai fazer algo maior na sua vida e através da sua vida naquele lugar, porque Jesus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer algo novo e Ele quer te transformar. Se você crê nessa palavra, erga as suas mãos aos céus, dê um glória a Deus e aplauda a esse Jesus com o seu melhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E eu não sei nessa noite aqui, queria que você se colocasse de pé no seu lugar, por favor. Eu não sei quantos aqui têm Jesus como seu Senhor e Salvador, e nesse momento aqui eu gostaria imensamente de passar a palavra para aquele que tem a autoridade, o casado, que é o pastor João Paulo, para que ele orasse por nós, para que ele pudesse, da maneira que o Espírito Santo conduzi-lo, aplicar na vida daqueles que aqui estão, através da oração, essa palavra que foi pregada. Amém? Amém. Pastor João Paulo, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, querido. Aleluia. Glória a Deus. Deus já provocou na nossa vida, na sua vida, uma libertação. Quem era você lá atrás? Quais eram as coisas que você fazia lá atrás? Quais eram as algemas que te prendiam? Onde era o teu cemitério? O lugar que fedia na sua vida? Jesus te tirou de lá. E agora Ele te deu uma missão. E a missão do Senhor na tua vida é, primeiro, começa com a tua casa. Vai para os da tua casa e proclama a vida. Eu queria que nós orássemos, queridos, nesse momento, por aqueles que estão na nossa casa, aqueles que fazem parte da nossa casa, mas que ainda não têm essa vida, mas que ainda não conhecem Jesus. Eles precisam de libertação, eles precisam desse encontro que nós tivemos, eles precisam reconhecer que Jesus é o Senhor. E isso só pode, por meio de uma batalha espiritual, por meio da oração, de jejum. Senhor, em nome de Jesus, nós como tua igreja, como teu povo, Pai, aqui reunidos, diante dessa palavra, Senhor, que veio até nós, concordando com tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco no dia de hoje, Pai, sobre libertação, sobre milagres, sobre fazer, Pai, além das nossas expectativas. Meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada irmão meu que está aqui hoje. E te peço, Senhor, que ele seja cheio de coragem, Pai. Coragem para lutar espiritualmente pela sua casa, pela sua família, Senhor. Porque ele teve um encontro contigo, ela teve um encontro com o Senhor. Meu Deus, o Senhor já fez um milagre nas nossas vidas, Pai. Por isso, liberta, Senhor, aqueles que estão dentro do nosso lar. Liberta aqueles que são nossos parentes sanguíneos. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, aquele que nesse momento está perdido, está, Senhor Deus, iludido, afastado, desanimado, ó Senhor, sem esperança nessa terra. Meu Pai, em nome de Jesus, a libertação para a vida dele, a salvação para essa alma. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos capacita cada um dos teus filhos aqui hoje. O Senhor fala contigo, não temas, não tenha medo, aleluia.
Você tem a autoridade de Deus na sua vida, há o poder de Deus na tua vida, a autoridade nos teus lábios nesse momento. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se há alguma coisa na tua vida hoje que te prende, que te amarra, se você entrou aqui nesse lugar hoje sentindo uma dor, se você entrou aqui nessa noite sentindo algo, que você sente que não é normal, que não é natural, em nome de Jesus agora nós repreendemos, na autoridade do nome de Jesus, todo o ataque contra a tua vida, todo o furor das águas, tudo aquilo que tenta te inundar, te fazer parar de respirar, em nome de Jesus eu cancelo agora no nome de Jesus toda arma forjada contra você, quer seja na sua casa, no seu trabalho, todo inimigo que se levanta, o leão tentando te tragar, nós fechamos a boca do leão agora em nome de Jesus. Todo mal agora sai em nome de Jesus, toda fornalha acesa, recalabassubilacalabassai, para tentar acabar com a tua vida, com a tua moral, com a tua dignidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus, porque existe um que está contigo na fornalha, existe um Deus que está contigo, existe um Cristo que te libertou, existe um Cristo que está presente com você, e quando Ele voltar uma multidão vai estar junto. Aleluia, Jesus, louva o Senhor.